todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre operadores de comparação. E o que são operadores de comparação, gente? Bem, bem simples, gente. Operadores de comparação são símbolos que a gente vai utilizar eles, tá? Para realizar, para poder comparar dois valores. E ele vai nos retornar, ele vai nos responder com verdadeiro e falso, tá? Em outras palavras, gente, vamos pensar aqui comigo, tá? A gente vai utilizar operadores de comparação, que são símbolos. Então, a gente vai ver os símbolos, são 6 símbolos. A gente vai aprender esses 6 símbolos nessa aula. E esses símbolos, eles vão comparar dois valores. Então, você vai ter dois valores lá e você quer que eles comparem esses valores. E aí, quando ele fizer a comparação entre os dois valores, ele vai retornar, ele vai responder algo para nós. Suponhamos que é como nós estivéssemos fazendo uma pergunta para o compilador, tá? E o compilador, ele vai nos responder se a resposta é sim, com verdadeiro, que é true, se a resposta for não, com falso, que é false. Como assim, Jéssica? Suponhamos que eu fiz lá uma pergunta para ele. Eu falei para ele, isso aqui é igual a isso aqui? Isso mesmo que são iguais. Então, ele vai dizer que é sim, só que não vai vir assim, tá? Porque isso aí, que o sim que ele está respondendo, quer dizer que é o quê? É verdadeiro. Mas também não vai vir dessa forma. Vai vir como? A resposta que o compilador vai nos enviar é o famoso true, tá? Bem, se eu fiz uma pergunta e a resposta para aquela pergunta é não, quer dizer que aquilo é falso. Então, ele vai nos retornar false, tá bom? Em outras palavras, gente, o que eu quero dizer é que quando a gente tiver true, quer dizer que é verdadeiro, quer dizer que a comparação ela é verdadeira, quer dizer que a resposta para a pergunta é sim. Quando a resposta, o retorno vier false, quer dizer que a comparação ela é falso, quer dizer que não é verdadeira, que é falsa, tá? Quer dizer que a resposta para aquela pergunta que nós estamos fazendo é não, tá? Por isso que eu tento colocar dessa maneira, gente, que a gente consiga entender que operadores de comparação são perguntas, tá? Que eu e você está fazendo ao computador, que nós já aprendeu que não é ao computador, é ao compilador, tá? E ele vai nos responder com sim ou não. Quando for sim, é true. Quando for não, é falso. Eu espero que vocês consigam entender isso, porque se vocês entenderem de uma maneira muito simples de como as coisas elas funcionam, fica mais simples de vocês entender como ele está funcionando, né? Como está sendo realizado aquilo, como é que o compilador ele lê, tá? Vamos lá, vamos aprender, tá? São 6 operadores, nós vamos passar por cada um deles. O primeiro operador que nós vamos ver, gente, é de igual. Só que vamos lá, gente. Isso aqui, ó, vou colocar aqui. Isso aqui é diferente. Aí, se eu colocar assim, você não. Diferente. A gente ainda não aprendeu aquele símbolo, né? Então, é diferente disso aqui. E agora vamos ver quem é que está entendendo. Quando eu coloco isso aqui, quando eu uso isso na programação, porque você vai falar, não, Jéssica, isso aqui é sinal de igual. Legal, sim. A gente aprendeu lá na matemática que isso é sinal de igual. Só que esse sinal de igual aqui não é de comparação, tá? Esse sinal de igual aqui é de atribuição. Na programação, nós utilizamos esse carinha aqui para atribuir algo para dentro da nossa variável. Lembra quando a gente aprendeu sobre variável? Então, nós damos um nome que nós desejamos à nossa variável e nós atribuímos um valor para dentro dela utilizando esse sinal de atribuição. Então, na programação, esse sinal aqui ele se chama de atribuição, tá? Ele vai atribuir algo para dentro da nossa variável. Bem, e esse daqui? Esse sim, tá? É um sinal, é o operador de igual. Então, quando você tem dois sinalzinhos de iguais, tá? A qual nós conhecemos, esse carinha aqui na programação,
Ele é o operador de igual. Então, ele é o carinha que nós chamamos de igual, tá? E ele vai realizar a pergunta que nós queremos fazer para o compilador, tá? Ele vai fazer qual pergunta? Ele vai perguntar: é igual a quê? Eu não falei que que nós vamos aprender operador de comparação que compara dois valores? Então vamos lá, vamos colocar isso na prática, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada idade e eu vou atribuir valor de 20 para dentro dela. Olha, veja só o que eu falei. Eu vou criar uma variável chamada idade e eu vou atribuir, porque esse sinal é de atribuição. Qual é o valor que eu vou atribuir? O valor de 20. Então, dentro da minha variável idade, eu tenho o valor de 20 anos. Bom, bem, bora lá. Vou colocar aqui print. No primeiro momento, não vou usar o que está dentro da variável, tá? Só para que a gente possa visualizar, mas depois a gente muda para o que está dentro da variável, tá? Porque a gente temos que aprender, gente, a utilizar o que está dentro da variável. Por quê? Porque, gente, os dados, as informações, ela não vai vir da nossa cabeça, ou nós vamos colocar o que a gente bem quer. Dados, informações, ele vem de algum lugar. Ele vem do banco de dados, ou o usuário ele informa. Enfim, essa informação ela vai vir de algum canto. Não vai vir da nossa cabeça, da nossa imaginação, tá bom? Então, não é nós que vamos colocar os dados, as informações aqui, não. Esses dados, essas informações, elas vêm de algum lugar. E elas vêm de um banco de dados, ou quando o usuário, ele informa, ele nos passa as informações, tá? E essas informações costumam ser guardadas em um banco de dados, tá bom? Então, mas isso vocês vão aprender bem lá na frente. Bem, vamos lá. Então, eu vou vir aqui e o que eu quero fazer, tá? Eu vou vir aqui e falar assim, olha, 20, olha só, vou só colocar aqui e a gente lê, tá? Olha, 20 igual a 20. Olha só, quando eu falo isso para você, eu vou perguntar para você, tá? Não vou perguntar agora nesse momento para o compilador, agora eu estou perguntando para você. Aluno, 20 igual a 20? Você vai falar sim, sim, porque 20 é igual a 20. Bem, então você me respondeu que sim. Então isso quer dizer que é o quê? Que é verdade. Bem, agora eu estou perguntando ao compilador. Olha só, agora vamos ler aqui, tá? Eu estou chegando aqui falando para o compilador. Olha, eu quero que você imprime no meu terminal, no meu console, na minha tela, o quê? A comparação de dois valores, que ele está vendo aqui, eu estou fazendo a comparação, tá? Bem, eu quero que você compare se 20 é igual a 20. 20 é igual a 20? Sim, é verdadeiro. Então ele vai chegar para mim e falar: olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é true. Vamos ver isso aí? Olha lá, true, tá? Bem, agora vamos colocar o que está dentro da variável. Eu vou rodar e vai dar a mesma coisa, porque o que temos aqui dentro de idade é o valor 20. E 20 é igual a 20? Sim, é igual a 20. Então, é true, é verdadeiro. Bom, bora, vamos lá. Idade é igual a 30. Se eu chego para você e falo, gente, 20 é igual a 30, você fala, não é igual. Então, isso é o quê? Isso é falso. Bem, a mesma coisa acontece aqui. Quando eu pergunto isso ao compilador, ele olha o que tem dentro da variável, ele vai vir aqui e vai olhar o que tem aqui dentro. Ah, aqui dentro tem um valor 20. 20 é igual a 30? Não, não é igual. Aí ele vai me responder não, que é o quê? Que é falso, que é o quê? Um false. Então, ele vai colocar aqui false, tá? Então, temos aqui false. Bem, vamos lá, gente, tá? Vou criar aqui outra variável. Vou colocar aqui nome. Vou atribuir para dentro dele nome. Eu vou atribuir o meu nome. Vou colocar aqui Jéssica. E eu vou chegar aqui e vou fazer a minha coisa. Olha, o que tem dentro da variável nome é igual a Jéssica. E aí eu vou fazer já um outro aqui, ó. O que tem dentro da variável nome é igual a Jéssica. O que vocês acham, gente? Vai retornar true em ambos? Quer dizer, vai retornar verdadeiro em ambos? Vai retornar sim, é verdade em ambos? Ou não? Eu quero que vocês parem e pensem um pouco, tá? Porque a gente precisa saber de uma coisinha aqui, ó, tá? Uma observação.
maiúscula e minúscula importa, tá? Isso aqui importa. Presta só atenção. Eu criei aqui uma string ele é um texto, e esse meu texto ele tá escrito aqui Jéssica, e o J ele começa com a letra maiúscula, tá? Quando eu chego aqui, eu falo, olha, Jéssica, tá? Porque é o que tem dentro da variável nome. Jéssica é igual a Jéssica, a escrita, tá, gente? A escrita, ela é igual. Ela é igual. Aqui ela é igual. Então, true. Isso aqui é verdade. Agora, quando eu chego e falo para ele assim, olha, é, Jéssica é igual a Jéssica, isso aqui não é igual. Por quê? Porque aqui eu tenho uma letra maiúscula e aqui eu tenho uma letra minúscula, tá? Então, isso aqui é diferente disso aqui. Então, isso aqui não é igual, tá? Então, isso aqui vai retornar o quê? Falso, vai ser false, tá? Então, isso aqui, sim, isso é verdade. E isso aqui não é verdade. Por que que não é verdade? Porque um aqui está em maiúsculo e o outro aqui está em minúsculo. Então, na programação, gente, maiúscula e minúscula importam, tá? Por isso que isso aqui eu já quero que vocês prestem atenção nisso, porque lá na frente, quando vocês tiverem alguma atividade para fazer, ou quando vocês deparar com, vocês vão receber, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo, fica muito mais fácil. Suponhamos que eu tenho no meu banco de dados o usuário, tá? Eu tenho um usuário lá. O usuário se chama, ahn, se chama Maria, tá bom? O usuário se chama Maria. Eu salvei o dado desse usuário em minúsculo, tá? Veja só, o nome Maria não começa com a letra maiúscula, está começando com a letra minúscula. Eu salvei assim no banco de dados, está lá no banco de dados, tá? Então, lá dentro do banco de dados, a regra de negócio é que aí, né, quem trabalha com banco de dados realizou essa regra de negócio, falou, não, do nome do usuário será em letra, será todos gravado em letra maiúscula. Bem, ok. Aí eu vou e peço para o usuário, porque para o usuário acessar, tá? Seja lá o que for que ele queira acessar, ele precisa informar o usuário. E o usuário é Maria. Então eu vou chegar lá e vou pedir para ele: olha, me informa o nome de usuário, tá? E ele informou e gravamos aonde? Gravamos o nome do usuário dentro da variável nome de usuário. E aí ele foi e colocou, ele me enviou como Maria, assim, tá? Então, nós temos aqui uma letra maiúscula, não deixa de ser Maria. Porém, a gente viu que na programação, maiúsculo e minúsculo importa. Então, quando eu for fazer essa comparação, eu vou fazer o quê? O nome de usuário é igual ao usuário cadastrado? Se eu colocar assim, a gente sabe que vai dar erro. Ele vai falar, não é. Por quê? Porque nós temos uma Maria com a letra maiúscula e lá nós temos a Maria com letra minúscula, tá bom? O compilador, gente, ele não sabe que isso aqui é Maria, tá? Presta atenção, ele não sabe que isso aqui é Maria. Ele sabe que nós temos um texto, porque isso aqui é uma string. E isso aqui também é uma string, é um texto. Nós temos um texto escrito dessa maneira e nós temos um texto escrito dessa maneira. Acho que fica, assim fica mais fácil isso de vocês compreender, né? Porque vai ter alguém que vai falar, mas é Maria, Maria, independente de qualquer coisa que você não é Maria. É, gente, mas a gente tem que entender que o compilador, ele não é ser humano, tá? O compilador, ele é um computador, tá? E lembra que eu falei para você, logo na primeira aula, ele faz certo se a gente mandar certo, ele vai fazer errado se a gente mandar errado. Aqui não é culpa do compilador, aqui é culpa nossa, que não está enviando a informação corretamente. Quando a gente fala o nome do usuário, Maria, é igual a o nome do o que tem dentro da variável usuário, que é Maria, bem, você vai falar, é igual. Não, não é igual, porque esse está em minúsculo e esse está em maiúsculo. Como é que a gente resolve isso? A gente pega a informação do usuário
e coloca tudo em letra minúscula, tá? Agora sim, isso aqui vai ser verdade. Então, se eu colocar aqui, ó, true, e se eu retiro isso, fica false, tá? Então, false. Bom, vou deixar aqui um bônus aí, né? Uma coisa a mais aí para vocês, já em pensando. Bem, bora lá. Vamos para o segundo operador, tá? O segundo operador que nós vamos aprender é sobre o operador de diferente, tá? Então, bora lá. Eu coloquei aqui para vocês o de igual. Vou colocar aqui, né? Esse é de igual e o de diferente. Esse é o sinal de diferente, tá? Ele vai ficar aqui diferente, assim, gente, porque eu uso uma extensão, que é quando nós colocamos é, ponto de afirmação, ele fica em vermelho, tá? Mas é um comentário da mesma forma. Não se preocupa que aqui não está dando erro, tá? Então, nós temos aqui o operador de diferente, que ele responde uma pergunta. Qual é a pergunta que ele vai responder? É diferente de... Olha só, presta atenção. Se eu chegar aqui e falar, olha, idade, tá? O que eu tenho dentro da variável idade, valor de 20, lembra, tá? Idade é diferente de 20? Não, tá? Idade não é diferente de 20. Eles são iguais. Hã? Então, veja só, quando eu tenho um não, eu já sei que é falso. Quer dizer que eu tenho aqui false. Se eu coloco aqui idade é diferente de 30, sim, aí sim, 20 é diferente de 30. Então, a gente já sabe que o retorno é true, é verdadeiro. Tá? Se, por exemplo, eu coloco aqui, print, nome é diferente de Maria, Maria. Lembrando que lá dentro da variável nome eu tenho o nome Jéssica. Então, se eu falo Jéssica é diferente de Maria, sim, é verdadeiro. Então, true. Bom? Bem, bora para o terceiro. Agora nós vamos falar sobre o operador de maior que, tá? E ele vai responder qual pergunta? É maior que, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Vamos criar uma variável chamada nota e vamos atribuir para dentro dele o valor 7. E aí a gente vai fazer as perguntas, tá? Vou falar assim, ó, nota é maior que 5? Print, nota é maior que 7? Nota é maior que 10? Vamos lá, gente, vamos responder aqui juntamente, todo mundo junto aqui, tá? Vou comentar. 7, tá? Vamos ver como é que a gente vai ler isso aqui, ó. 7 é maior que 5? 7 é maior que 5, então, true, verdadeiro. Vamos lá. 7 é maior que 7? Não, 7 não é maior que 7. 7 é igual a 7. Então, se a gente fala não, olha, veja só, qual foi a primeira coisa que eu falei? Ó, 7 é maior que 7? Não. Olha só, a primeira coisa que eu já falei, não. Ele não é maior, ele é igual. Então, isso aqui é falso, tá? Se eu respondo sim, eu tenho true. Se eu respondo não, eu tenho false, tá? Bora lá. 7 é maior que 10? Não, 7 não é maior que 10. 7 é menor que 10. Então, eu tive que a resposta não. Então, é falso. Então, true, falso, falso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, né, gente? Senão a gente não vai saber de onde é e para onde vai, né? Vou colocar aqui igual. Aí vou tirar daqui, vou colocar aqui. Aqui também é de novo, né? Então, deixa tudo assim. Aí vou colocar aqui diferente.
E aqui vai ser maior. Pronto. Então, ficou melhor, né? Ficou mais, mais legível. Então, aqui, ó. Sim, para o primeiro, true. E os dois foi não, falso para os dois. Bem, bora continuar aqui. Agora nós vamos falar do menor que, tá? Então, agora é o menor. Como é que a gente lê, gente? Menor que, tá? É menor que. Então, vamos lá. Eu vou colocar, vamos usar a nota também, vai. Print, nota é menor que 8. Print, nota é menor 7. Print, nota é menor que 3. Então, vamos lá, vamos responder juntamente, tá? O que nós temos dentro da variável nota? Falou 7. Então, a gente pergunta, 7 é menor que 8? É. Então, 7 é menor que 8. Então, isso aqui, sim, é true. Bora lá. 7 é menor que 7? Não, 7 não é menor que 7. 7 é igual a 7. Então, isso aqui não já tem resposta. Não, falso. 7 é menor que 3? Não, 7 não é menor que 3. 7 é maior que 3. Então, a gente já tem a resposta, que é não. Então, isso aqui é falso. Então, true, falso, falso. Bem, bora para o próximo. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o maior igual, tá? Então, vamos colocar aqui. Maior ou igual. Como que a gente lê, tá, gente? A gente vai ler como a gente tem lido demais. A gente vai falar, é maior ou igual a alguma coisa? Por exemplo, bora lá, tá? Vou vir aqui e falar, nota é maior ou igual a 7? Vamos para outra comparação. Nota é maior ou igual a 6? Print. Nota é maior ou igual a 8? E agora vamos ler junto e vamos responder juntos, tá? Lembrando que tem dentro da variável nota, valor 7. Tá? Então, 7 é maior ou igual a 7? 7 não é maior, mas ele é igual. Então, sim. Olha só, eu já consegui responder. Então, eu consigo chegar aqui e olhar, olha, 7 é maior ou igual a 7? Bem, 7 não é maior do que 7, mas sim, 7 é igual a 7. Então, isso aqui é true. 7 é maior ou igual a 6? 7 é maior do que 6. Ele não é igual, mas ele é maior. Então, a gente tem o quê? A palavrinha ou. Quer dizer, ou ele é maior ou ele é igual. Se ele for maior ou se ele for igual, a gente vai ter um sim, uma resposta de sim, de afirmação. Caso contrário, vai ser de negação, vai ser de não. Então, a gente, ou se isso aqui for verdade, tá? Se um desses casos aqui for verdade, ele vai ser verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Hã? Então, bora lá. Então, 7 é maior ou igual a 6? 7 é maior que 6. Não é igual, mas é maior. Então, sim. Então, true. 7 é maior ou igual a 8? 7 não é maior que 8, porque 8 é maior que 7. E 7 não é igual a 8. Então, isso aqui é não. Então, nós temos aqui false. Então, true, true, falsa. E por fim, o último, tá? Lembra que são 6, tá? Só para mostrar para vocês que realmente foram 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e agora vai vir o sexto, tá? Então, por último, é o menor igual ou igual, tá? Então, nós vamos ter aqui menor ou igual. E vamos continuar usando o valor que tem dentro da variável nota mesmo. Então, nota
é menor ou igual a 7. Print. Nota é menor ou igual a 8. E print. Nota é menor ou igual a 6. Então, vamos responder aqui juntos. E depois a gente roda para ver se acertamos, tá? Então, vamos lá, só relembrar que tem dentro da variável nota o valor 7. Então, vamos lá. 7 é menor ou igual a 7? Bem, 7 não é menor que 7, mas 7 é igual a 7. Então, sim. Então, true. 7 é menor ou igual a 8? Bem, 7 não é igual a 8, mas 7 é menor do que 8. Então, sim. True. Vamos lá. 7 é menor ou igual a 6? Bem, 7 não é menor do que 6, porque 7 é maior do que 6. Então, não. E 7 também não é igual a 6. Então, a resposta para essa pergunta é não. Então, é falsa. Então, true, true, falsa. Veja só que legal, tá? Se a gente consegue ler o que nós estamos fazendo, se a gente sabe o que estamos perguntando, fica muito mais fácil de responder. E se nós somos capazes de responder, nós sabemos o que o compilador ele vai estar lendo e o que ele vai estar respondendo. Por isso que é legal, gente, nós aprendemos a ler o nosso código, tá? E nós estamos no básico, gente. Então, é, aprende logo já desde o começo a fazer essa leitura do código. Por isso que eu gosto de sempre estar lendo o código com vocês, de sempre estar mostrando para vocês o que está escrito, o que o computador está lendo, como ele está entendendo e compreendendo o que nós estamos enviando para ele. Lembra? É uma conversa, você está conversando com o compilador. Então, você envia o seu código por escrito, tá? Então, essas linhas de comandos aqui é o que a gente faz no nosso script, o que é nosso script, gente, esse aqui veio aqui, isso aqui é um script. Então, a gente escreve o nosso código, e como é que o compilador ele lê o nosso código? Ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então, os comentários ele ignora, ele pula, e aí quando ele encontra um código, ele lê esse código, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Até mais e tchau, tchau!